Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Alegria estarmos aqui juntos novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Eu tenho lido os comentários que vocês têm nos enviado, os pedidos de orações, dizendo de onde você é. Eu louvo a Deus porque eu tenho observado que, de alguma maneira, o meu intuito, que é levar a igreja a estudar a lição da Escola Sabatina, a compreender que a lição deve ser o nosso maná espiritual todos os dias, porque estudar a lição é estudar a palavra de Deus, e estudar a palavra de Deus é se conectar com Deus, é buscar ter um crescimento em Cristo todos os dias. Eu fico feliz por saber que você tem estudado a lição, que você tem tido comunhão com Deus, e eu fico feliz em saber que esse vídeo, ele tem de alguma maneira auxiliado, esse resumo tem auxiliado você ao estudo da lição da Escola Sabatina. Louvado seja o nosso Deus por isso. Esse é o nosso intuito, levar sempre você a ter mais comunhão com Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá para o estudo da lição. O estudo da lição, chegamos ao estudo número 10. Chegamos à lição de número 10. E a lição de número 10, ela traz o título O Verdadeiro Josué. Ei, olha aqui para mim. É realmente uma lição muito interessante. Ela é também, de certa maneira, um pouco mais teológica do que foi as lições anteriores. Por esse motivo, fica a dica aqui para você ler todos os textos da Bíblia. Uma dica também de você, quem sabe, fazer um cronograma, um paralelo, realmente fazer as ligações desses textos, para você realmente compreender de uma vez por todas a respeito de tipo, de antítipo, compreender o que realmente é um tipo, compreender o que realmente é um antítipo, entender esse exemplo que apontava para algo maior, ok? Por isso fica a dica, leia todos os textos que está na sua lição, sublinhe a sua lição, marque na sua Bíblia, se aprofunde nesse assunto e compreenda que estudar esse assunto realmente é se conectar cada vez mais com Deus e se preparar a cada dia para a breve volta de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. O estudo de número 10 traz o título O Verdadeiro Josué. Quando nós olhamos para a vida de Josué, nós começamos a observar alguns pontos muito importantes. Esses pontos importantes, nós observamos que Josué, ele não é apenas um líder que ficou marcado dentro da história, ok? Esse ponto é muito importante nós compreendermos. Entender que, na verdade, Josué, ele é um tipo, ou seja, alguém que apontava para um antítipo. O que seria um tipo? O que seria um antítipo? Um humano que apontava para algo divino. Um homem que apontava para o Messias, que apontava para Jesus. Por isso, Josué também é um tipo de Jesus, um tipo de Cristo, ok? Esse ponto é muito importante nós entendermos. Nessa semana, nós vamos ver como Josué se torna, na verdade, uma janela. Isso mesmo, ele se torna uma janela para a nossa caminhada espiritual. E eu gosto aqui da imagem ilustrativa, uma caminhada rumo à terra prometida, uma caminhada onde enfrentaremos lutas, batalhas, e devemos buscar então o exemplo de Josué, que na verdade era um tipo de Cristo, para nós começarmos ou continuarmos a jornada que estamos fazendo até a Canaã celestial. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Por esse motivo, o autor traz um verso realmente muito oportuno, que vale a pena você também compreender um pouco melhor esse verso, que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 11, que diz assim: Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Primeiramente, a primeira expressão ali relatada, essas coisas aconteceram, você vê claramente que esse texto de 1 Coríntios, Paulo está nos levando aos eventos do Antigo Testamento.
em especial a jornada de Israel no deserto. E essas coisas aconteceram para quê, pastor? O verso mesmo diz: aconteceram para servir de exemplo, ok? A palavra exemplo, a palavra tipoi, de onde vem o conceito de tipo, de antítipo, é realmente a palavra-chave dentro deste verso. Ou seja, esses acontecimentos, esses personagens que ficaram marcados dentro da história, eles foram, na verdade, tipos que apontam para realidades maiores, ok? Um tipo que aponta para algo maior. É extremamente importante entender o que é tipo, o que é antítipo, para realmente começarmos a entender realmente o que a lição dessa semana irá nos trazer, ok? Além disso, o verso para memorizar também nos leva a entendermos que esses exemplos, ou seja, esses tipos, eles servem, na verdade, como uma advertência a nós. Ou seja, Deus, na verdade, deixou esses exemplos, esses tipos, para quê, pastor? Para que nós não caiamos nas mesmas armadilhas que esses tipos caíram também no passado. Interessante, né? Por isso o verso para memorizar realmente é um verso muito oportuno para nós compreendermos a lição dessa semana. O autor, ele relata que ele vai trabalhar a vida de Josué como uma prenúncia do ministério do Messias, aonde aponta também para um simbolismo cumprido na igreja e que se cumprirá também na consumação da história humana. Ou seja, o autor vai trabalhar o tipo voltado para um contexto cristológico, aonde aponta para Cristo, para um contexto eclesiológico, aonde aponta para um contexto da igreja, e para um contexto escatológico, aonde aponta para o contexto da consumação dos eventos finais, dos últimos acontecimentos. Ok? Por isso realmente é uma lição tremenda. É uma lição um pouco mais teológica, mas uma lição realmente muito importante para nós compreendermos. Vamos lá comigo para a lição de domingo? Lição de domingo traz o título Tipologia Bíblica. Então iremos entender um pouco mais a respeito da tipologia bíblica. Mas para que eu compreenda a respeito de Josué como sendo esse tipo, eu preciso entender então o que é tipologia bíblica. Talvez eu ainda não sei o que é uma tipologia bíblica e eu preciso entender esse ponto. O que seria então, pastor, uma tipologia bíblica? Uma tipologia, elas são figuras do Antigo Testamento que antecipam, que ilustram, podemos dizer assim, verdades espirituais cumpridas agora em Jesus, na experiência também da igreja. Posso dizer também que tipologia é uma ferramenta cristocêntrica, ela é uma ferramenta eclesiológica, ela é uma ferramenta escatológica, aonde o tipo é o modelo, é uma sombra que aponta para o antítipo, que é o cumprimento pleno. Ou seja, o tipo é uma sombra, um modelo, um exemplo que aponta agora para o antítipo, que é o cumprimento pleno, ok? Entendendo esses pontos, eu começo a entender o que o autor da lição vai nos trazer a respeito de Josué, sendo realmente esse tipo, ok? O autor da lição nos leva também a compreendermos alguns textos aqui muito importantes para nós entendermos melhor a respeito de tipo e antítipo, ok? Por exemplo, ele nos leva a estudar Romanos capítulo 5, verso 14, aonde Paulo ele afirma que Adão, isso mesmo, Adão lá, o primeiro homem, Adão era um tipos de Cristo. Ou seja, Adão ele é um tipo de Cristo. Ele era alguém que apontava para alguém maior, que era Cristo Jesus. Amém? Está conseguindo entender? Por exemplo, o autor também nos leva a estudar 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 ao 13, onde Paulo aqui nos ensina que os eventos do Êxodo, olha só, agora não uma pessoa, mas os eventos do Êxodo são um tipoi, são um exemplo, são um tipo. E tudo tem significado hoje, desses eventos do Êxodo, tem significado para a igreja hoje. Ok? Entendeu? Então, também, esses eventos são um tipo.
algo que também apontava para algo maior. E apontava e nos traz hoje o significado para a igreja nos dias de hoje. Ok? Hebreus capítulo 8, verso 5, o serviço do santuário, e aqui também é muito interessante nós entendermos, também era um tipo do ministério de Cristo. Quando a gente vai lá no santuário terrestre, e nós estudamos isso quando estudamos na lição do trimestre passado a respeito do livro de Êxodo, quando a gente estuda lá sobre o santuário terrestre, o tabernáculo de Deus com os homens, nós vamos observar claramente que todos os serviços do santuário, ele era um tipo do ministério de Cristo. Isso mesmo. Todo o serviço que o sacerdote ele fazia apontava para o ministério de Cristo. Ok? Por isso, o serviço do santuário era um tipo do antítipo. Era algo que apontava para algo maior. Era algo que apontava para Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Quando você vai em Hebreus capítulo 9, verso 23, você vai ver também que os rituais que aconteciam no santuário eram sombras da realidade celestial. Ou seja, com base nesses textos que o autor aqui nos traz, nós podemos dizer o quê, pastor? Que personagens podem ser tipos. Sim. Nós podemos também dizer que eventos podem ser tipos. Sim. Nós também podemos dizer que instituições podem ser tipos. Sim. E nós podemos também dizer que rituais podem ser tipo. Sim. Ok? Esses textos nos deixam claro isso. Que tudo isso, na verdade, era um tipo de um antítipo. Algo que apontava para algo maior. Que apontava, de certa maneira, para Cristo. Amém? Está conseguindo entender junto comigo? Amém. Louvado seja Deus por isso. O autor claramente também coloca aqui na lição exatamente isso que eu estou relatando com vocês através desses textos, onde ele diz aqui: tipologia é uma forma específica de interpretação bíblica, em que pessoas, eventos ou instituições prefiguram Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho. O autor, então, ele também faz agora um paralelo com Davi, para nós ainda mais entendermos, compreendermos a respeito de tipo e antítipo, ok? Por isso o autor também nos traz aqui o texto de Salmo, no capítulo 22, no verso 1, e também o verso 14 ao verso 18, aonde nos leva a entender que realmente Davi é um grande exemplo de um tipo de Cristo. Claramente você vai ver a respeito de alguns paralelos. Um rei ungido, guerreiro, pastor, libertador, salmista. Você vai ver que todas essas funções, elas apontavam para um antítipo, apontavam para algo maior, apontavam para Cristo. Por isso, Davi era um tipo de Cristo. Está conseguindo entender? Amém? Louvado seja Deus por isso. O autor também nos leva a estudar Jeremias, capítulo 23, Isaías, no capítulo 9, e também o capítulo 11, onde o Messias seria realmente esse novo Davi, mas maior do que Davi. Ok? Amém? Por isso é muito importante entender tipo e antítipo. O antítipo é algo maior. O tipo aponta para algo maior. Ok? Por isso, Davi era menor que Cristo. Claro, Cristo é Deus. E amém? E louvado seja Deus, porque a Bíblia nos ensina isso. Louvado seja Deus por isso. O autor também nos leva a entender que o Davi, então, era esse antitípico. Ou seja, João, capítulo 19, verso 24, João reconhece que Salmo 22 era uma profecia, onde Jesus era realmente o sofredor justo, onde Jesus realmente era o rei, o Messias, o filho de Davi. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá comigo para a lição de segunda-feira? Lição de segunda-feira, tipo e antítipo. O autor, então, quer se aprofundar ainda mais para que nós possamos, então, entender essa diferença de tipo e antítipo. E agora ele começa a trabalhar a respeito de Israel como um tipo, também de Êxodo como um tipo e também do santuário como um tipo. E é interessante que, na verdade, agora o autor começa a aplicar Israel como não apenas um tipo de Cristo, mas Israel também dentro de um contexto da fase cristológica, ou seja,
apontando para Cristo, mas Israel também na fase eclesiológica, apontando para a igreja, e Israel na fase escatológica, apontando então para o contexto dos eventos finais, um contexto escatológico dos sinais dos últimos dias, ok? Por isso o autor nos leva a estudar alguns textos. Israel apontando para a fase cristológica, ele nos leva a estudar Mateus capítulo 2, verso 15, onde Mateus claramente aplica diretamente a Cristo o texto de Oséias capítulo 11, do verso 1, aonde Israel desce ao Egito, aonde Jesus também agora desce ao Egito. E você vai começar a observar agora alguns paralelos para você realmente entender que realmente agora é um antítipo de algo que um dia foi um tipo, ou seja, um tipo que apontou para algo maior, que agora então acontece dentro da história. Por isso Israel era um tipo realmente de Cristo, tinha essa fase cristológica. Mas Israel também tinha fase eclesiológica. Gálatas capítulo 6, no verso 16, aonde a igreja assume agora a função tipológica de Israel. E se Cristo, então, ele é o verdadeiro Israel, aqueles que pertencem a Cristo, eles se tornam o quê? Eles se tornam filhos de Deus, eles se tornam Israel de Deus. Amém? Por isso, então, Israel também tem a sua fase eclesiológica, tem a sua fase que aponta também para a igreja. Ok? Israel também tem a sua fase escatológica, Apocalipse capítulo 7, no verso 4 ao verso 8, e também o verso 14. E você vai ver aqui claramente um chamado a sair de Babilônia. Ou seja, quando você vai no contexto de Israel, você vai ver o chamado a sair do Egito, da escravidão do Egito. Porém, agora, em Apocalipse, você vê também um chamado escatológico, um chamado agora a sair da Babilônia, ou seja, um antítipo escatológico. O tipo era o chamado a sair do Egito, e agora o antítipo é o chamado a sair de Babilônia. Ou seja, aquilo que era o chamado a sair do Egito era um tipo de algo que apontava para algo ainda maior, que é um chamado para o povo de Deus sair da Babilônia, sair dos enganos e se voltar realmente para o Deus verdadeiro. Amém? Louvado seja Deus por isso. O autor também nos traz o paralelo de Êxodo, apontando então o Êxodo como um tipo. O Êxodo como um tipo na fase cristológica, e nos leva a estudar Mateus 2, verso 19 ao verso 21, aonde Jesus, assim como Israel, é chamado para sair do Egito, aonde Jesus realmente é o verdadeiro Israel, que cumpre realmente o drama do Êxodo. Então, por isso, o Êxodo é apontado também dentro dessa fase cristológica. O Êxodo também é apontado dentro da fase eclesiológica, aonde assim como Israel foi chamado, então, a sair do Egito, a igreja é chamada também a sair da idolatria, da imoralidade, a realmente viver como um povo santo. Amém? Por isso, o Êxodo também é apontado dentro desse contexto eclesiológico, dentro deste contexto de igreja, um tipo do antítipo, apontando para Cristo e apontando também para a igreja. Mas também aponta para a fase escatológica, Apocalipse capítulo 18, no verso 4, onde você vai ver claramente o chamado a sair dela, povo meu. Você vê o chamado, então, para o povo de Israel a sair do Egito, mas agora no contexto da fase escatológica não é mais sair do Egito, mas da Babilônia espiritual. Isso mesmo, um chamado a sair da Babilônia espiritual. O chamado é o êxodo escatológico. E esse é o último convite divino. Amém? Permita-me fazer uma pequena aplicação aqui. Algumas pessoas dizem que o Antigo Testamento não vale mais. O que vale agora é apenas o Novo Testamento. Cuidado. Eu sei que talvez, se você acredita nisso, eu sei que você é uma pessoa sincera, mas eu aconselho você a estudar melhor a palavra de Deus, a entender que para que eu possa compreender o Novo Testamento, eu preciso estudar um pouco aqui, um pouco ali. Eu preciso entender o Antigo Testamento e entender que o Antigo Testamento, na verdade, apontava
muitas vezes como um tipo, apontando para um antítipo, apontando para algo maior. Quando eu excluo o Antigo Testamento, eu não consigo entender então esse antítipo. Por isso, eu tenho que estudar toda a palavra de Deus. Nada pode ser tirado da palavra de Deus e nada pode ser acrescentado. Amém? Louvado seja Deus. E aqui eu encerro essa aplicação que eu fiz aqui para vocês, tá bom? O autor da lição, então, nos leva a entender também o chamado, dentro de um contexto de um tipo, do santuário, apontando, então, para um antítipo. E o santuário, na verdade, é a tipologia que é algo realmente inegável. Quando você estuda profundamente o contexto do santuário, você vai ver claramente que realmente o santuário tem essa fase cristológica, aonde João 1,14 fala a expressão habitou, tabernaculou, ou seja, Cristo é o verdadeiro tabernáculo encarnado. Você vai ver isso também em João capítulo 2, no verso 21, aonde o seu corpo é como um verdadeiro templo, aonde você vai ver também dentro do contexto de Mateus capítulo 26, no verso 61, aonde a ressurreição é como um novo templo erguido. Então você vai ver claramente o santuário sendo aplicado dentro da fase cristológica, apontando no contexto para Cristo. Você vai ver também o santuário aplicando na fase eclesiológica. Você vai ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 3. Você vai ver isso em 2 Coríntios, no capítulo 6. Claramente agora apontando, então, no contexto eclesiológico. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo afirma que a comunidade cristã é templo, é morada, é lugar santo, ou seja, a igreja ela assume a função tipológica do antigo templo. Em 2 Coríntios 6,16, a igreja é o santuário vivo de Deus. Então você vai ver claramente o santuário sendo aplicado dentro deste contexto eclesiológico, dentro deste contexto aplicado agora como um tipo de um antítipo, de algo agora eclesiológico, apontando para a igreja. O santuário também é aplicado no contexto escatológico. Apocalipse 3, verso 12, Apocalipse 11, verso 19, também o capítulo 21, no verso 3, e também o verso 22. O santuário, então, ele aponta para um santuário no céu. E quando você vai em Apocalipse 21, no verso 22, e esse é o último texto aqui que o autor fala para nós lermos dentro daqui da lição de segunda-feira, é realmente aonde você entende que o templo é o próprio Deus, o Cordeiro, aonde você vai ver claramente que agora sim o símbolo desaparece, porque a realidade chegou, a presença plena de Deus chegou, aonde Deus habitará com o homem face a face, aonde teremos o privilégio de estar na presença de Deus. Amém? Por isso o santuário também tem essa aplicação escatológica. Amém? Louvado seja Deus por isso. Cristo é o verdadeiro Israel que venceu onde Israel falhou. A igreja é chamada a viver como esse povo santo. O remanescente final precisa manter fidelidade e o chamado sai dela, povo meu, é um apelo à pureza, à missão, à santidade. Escrevi isso na minha lição aqui e gostaria de ter lido para você e por isso eu li. Que Deus possa nos ajudar a compreender esse ponto. Amém? Vamos lá rapidamente para a lição de terça-feira. É realmente uma lição mais teológica, que demora um pouco mais de tempo, mas eu vou tentar aqui ser o mais sucinto possível com vocês. Lição de terça-feira, trazendo agora então a respeito de Josué como sendo esse tipo. Ou seja, Josué é uma figura importantíssima, dando continuação à missão dada a Moisés. Mas Josué, na verdade, simboliza Cristo, como aquele que nos faz entrar no descanso. Josué, que significa o Senhor é salvação, Yeshua, assim como Josué tem ali realmente essa introdução dentro do contexto de Israel, da terra prometida, Jesus também nos introduziu no descanso eterno. Josué introduz Israel na terra prometida e Jesus agora nos introduz no descanso eterno. E você vai começar a observar agora alguns paralelos de Josué com Jesus, entendendo então que Josué era um tipo de um antítipo, apontando na verdade para Cristo.
Era alguém que apontava para alguém maior, apontava realmente para Cristo. O autor nos leva a estudar alguns textos, como Êxodo capítulo 3, no verso 1 ao verso 2, Josué também no capítulo 1, Números capítulo 13. Em Êxodo capítulo 3, ele faz um paralelo com Josué no capítulo 1, onde você vê Deus chamando Moisés, Deus também chama Josué, Moisés lidera o povo para fora do Egito e Josué lidera o povo para entrar na terra prometida. Então você vai observando que Josué traz essa continuação do trabalho dado para Moisés, ok? Você vai ver isso também no livro de Números, no capítulo 13, e também Josué, capítulo 2, onde Deus ordenou que Moisés enviasse espias, e Josué agora repete a mesma coisa. Porém, Josué agora corrige o passado com fé e estratégia. E eu gosto de dizer isso porque você vai vendo claramente esse paralelo, então, de Josué com Moisés. Mas dentro deste contexto de enviar espias, eu gosto de dizer também que aqui Josué ele simboliza também Cristo. Por isso Josué ele é um tipo de Cristo. E por que ele simboliza Cristo dentro deste contexto de enviar espias? Porque Jesus também envia quem? Envia os discípulos para preparar o caminho para a entrada ao reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso realmente é muito interessante você estudar aqui a lição e se aprofundar dentro deste ponto. Aqui há um parágrafo abaixo da pergunta número 4, eu não vou ler aqui, mas eu gostaria que você lesse na sua casa, porque aqui você vai vendo e entendendo um pouco mais a respeito deste paralelo de Josué, de Moisés, entendendo então que ambos, na verdade, apontavam para Cristo Jesus. O autor também nos leva a estudar o livro de Deuteronômio, capítulo 18, capítulo 34, também João, capítulo 1, Atos, capítulo 3, também o capítulo 7, e você vai ver agora a profecia de Moisés sobre um profeta como ele, e como, na verdade, Josué realmente se encaixa dentro dessa profecia. Quando você vai em Deuteronômio, capítulo 18, você vai ver que a profecia do profeta, semelhante a Moisés, a profecia, ela carrega, na verdade, dois níveis. O primeiro nível é o nível tipológico, onde Josué é quem recebe a continuidade da missão. Ou seja, esse profeta levantado por Deus tem um primeiro nível que é Josué, mas tem também um segundo nível, que é, na verdade, o plano escatológico que se refere agora a Cristo. Quando você vai em Deuteronômio capítulo 34, você vai observar que a profecia relata que nunca mais se levantaria um profeta semelhante a Moisés. Ou seja, Josué é levantado depois de Moisés, mas ninguém, um profeta, ninguém mais seria semelhante a Moisés, ok? Esse ponto realmente é muito interessante nós entendermos. Por quê? Porque nem Josué igualou Moisés. Ou seja, Josué teria um papel funcional, mas não uma plenitude em cumprir realmente a profecia deste profeta que seria levantado semelhante a Moisés. Ok? Entendendo junto comigo? Quando você vai entender esse ponto, você vai perceber claramente que Israel ele continua esperando esse profeta dentro da história. Você vai observar isso claramente. Em seu sentido pleno, a profecia só poderia ser cumprida pelo Messias. Ele conhecia o Pai intimamente, ele era verdadeiro e revelou Deus com sinceridade. Ele, tanto a vida de Moisés quanto a de Josué, se torna então um tipo do Messias vindouro. Quando você estuda João capítulo 1, verso 21, és tu o profeta? Você percebe então que Israel está ainda esperando o profeta. E por isso há essa pergunta, és tu o profeta? Israel então entendia que a profecia de Deuteronômio capítulo 18, ela era o quê? Messiânica. Ela apontava então para o Messias, ok? Quando você vai em Atos capítulo 3, versos 22 ao 26, você vai observar que Pedro afirma explicitamente que Jesus é o profeta de Deuteronômio capítulo 18. Quando você vai em Atos capítulo 7, no verso 37, você vai ver que Estevão reafirma que é Cristo, o profeta semelhante a Moisés. Ou seja,
A promessa feita a Moisés, ela encontra sua realidade plena, escatológica, não em Josué, mas no Messias, na plenitude. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso, realmente é muito importante entender esse tipo, que é algo que aponta realmente para algo maior. Amém? Louvado seja Deus. Lição de quarta-feira, o verdadeiro Josué, o antítipo. O autor nos leva a estudar o livro de Hebreus, no capítulo 3 e também o capítulo 4. O tema desses dois capítulos é o descanso prometido por Deus. E ele então tem esses três níveis. O nível histórico, que é a entrada de Canaã dentro do contexto através de Josué. Ela tem um nível espiritual, que é esse descanso pela fé em Cristo. E ela tem esse contexto escatológico, esse nível escatológico, que é o descanso final do povo de Deus. Amém? Ou seja, Josué, ele conduz o povo à terra prometida, mas o verdadeiro descanso só é dado por Cristo. Amém? Conseguiu entender esse ponto? Josué, ele é um tipo, alguém que realmente conduziu o povo à terra prometida, mas o verdadeiro descanso só é dado por Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso Josué, ele é realmente um tipo e Cristo é o antítipo. Alguns paralelos interessantes aqui que eu coloquei na minha lição. Josué, ele dá uma terra, Cristo dá um reino eterno. Josué conduz ao repouso físico, Cristo conduz ao descanso eterno. Josué sucede Moisés, já Cristo completa Moisés. Ou seja, não é Josué que finaliza a promessa, mas o verdadeiro Josué, que é quem? Jesus. Por isso, o autor traz o título, o verdadeiro Josué, o antítipo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá para a lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira traz o título Josué e nós, e você começa agora a perceber essa relação tipológica de Josué com a igreja, aonde a missão da igreja, estabelecer o reino de Deus, ela também entra dentro deste contexto de lutar contra os inimigos espirituais, assim também como Josué, como o povo de Israel, teve que lutar contra os inimigos naquele contexto. Porém, há também o chamado a permanecer fiel ao Evangelho e avançar pela fé. O chamado para a igreja hoje também foi o mesmo chamado para Josué e o povo de Israel. A permanecer na fé, a avançar pela fé, a permanecer fiel ao Evangelho, à palavra de Deus. A permanecer fiel ao nosso Deus, a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Por isso o autor traz alguns textos aqui para nós lermos, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Efésios, 2 Coríntios, também o livro de Atos. E assim como Israel enfrentou cidades, muros, enfrentou exércitos, nós também enfrentamos oposições reais. Isso mesmo. Por isso, Israel era um tipo também no contexto agora eclesiológico, apontando para a igreja. Nós também enfrentamos oposições reais. Porém, há uma diferença fundamental. E é isso que o autor da lição quer nos levar a compreender. A luta hoje, quando nós vamos no livro de Efésios, no capítulo 6, não é contra carne e sangue, mas sim uma batalha que não é mais no contexto literal como foi com Josué, mas num contexto espiritual, contra as forças do inimigo de Deus. Claramente você vai ver esse contexto, aonde realmente substitui o armamento agora que era literal, é substituído pelo armamento espiritual. Ou seja, Josué, ele luta com espada e a igreja agora luta com a espada do Espírito. Amém? Mas você vê claramente esses paralelos de um tipo que apontava para um antítipo, de Josué apontando também para o contexto eclesiológico, apontando para o contexto da igreja nos últimos dias. Por isso, queridos amigos, a história de Josué, ela aponta para três níveis: histórico, eclesiológico e escatológico. E ela aponta dentro desse contexto também cristocêntrico.
Amém? Louvado seja Deus. O autor também nos leva a estudar 1 Pedro, também o livro de Colossenses e também o livro do Apocalipse, onde a tipologia de Josué ela encontra sua culminação quando Cristo reunir o seu povo, concedendo agora a herança eterna e habitar com eles para sempre na nova terra. Louvado seja Deus por isso. Permita-me encerrar a lição com a parte de sexta-feira, onde o autor ele coloca o texto onde diz o seguinte: a missão de Cristo não foi compreendida pelos homens de seu tempo. As tradições máximas e decretos de homens lhes ocultavam as lições que Deus intencionava comunicar-lhes. Ao vir a realidade na pessoa de Cristo, não reconheceram nele o comprimento de todos os símbolos, a substância de todas as sombras. Rejeitaram o antítipo e se apegaram aos seus tipos e cerimônias inúteis. A igreja necessita de fiéis Calebes e Josué, que estejam prontas para aceitar a vida eterna sob a simples condição de obediência. O mundo é nosso campo missionário. São necessários em cidades e vilarejos que certamente estão mais presos à idolatria do que os pagãos do Oriente, que nunca viram a luz da verdade. Amém? Em outras palavras, Josué é um tipo de Cristo, é um tipo da igreja, é um tipo dos eventos finais. Josué aponta a fase cristocêntrica, eclesiológica, escatológica. E Josué é um exemplo, algo que aponta para algo maior, que aponta para Cristo. E sim, devemos buscar esses exemplos para a nossa vida, a viver como eles viveram, para que possamos também continuar nessa jornada, nesse caminho rumo à terra prometida, entendendo que não estamos sozinhos, mas que o nosso Deus, ele caminha conosco, ele luta as batalhas conosco, como lutou com Josué. Batalhas espirituais a quais lutamos hoje. Cristo luta por cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar a entendermos esse ponto e a compreendermos que todos os dias da nossa vida precisamos sempre apontar para algo maior, que é Cristo Jesus. Que tudo o que venhamos a fazer, a dizer, seja sempre algo que agrade ao nosso Deus. Que tudo que façamos possa realmente apontar para o nosso Deus. Amém? Que nós possamos também ser semelhantes a Cristo Jesus. Essa é a minha oração por você. Feche seus olhos. Pai querido, eu entrego todos que estão ouvindo a lição dessa semana em tuas mãos. Nos ajude, ó Pai, a compreendermos cada vez mais a palavra de Deus, especialmente nos preparar para a volta de Jesus. Eu entrego todos e tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.